Hoje vamos conhecer a história do cão de caça do extremo oeste, o xerife Henry Morse, que ficou conhecido por acabar com gangues que atormentavam o centro-sul da Califórnia nas décadas de 1860 a 1870 e por capturar alguns dos maiores bandidos da época e assim construindo um legado que esse vamos contar hoje. Henry Morse, filho de Abraham e Charlotte Morse, nasceu em Nova York em 1835, vindo de uma geração que serviu os Estados Unidos como seu pai, avô e bisavô, que haviam lutado na Guerra de 1812, na Guerra Revolucionária e na Guerra Francesa e Indiana. Como nos tempos antigos, era valorizado começar a trabalhar cedo, assim, aos seus 10 anos de idade, foi para o mar e passou 4 anos navegando entre Nova York e Liverpool. Em 1849, ele entrou no Panamá com um navio com destino à costa e os Campos de Ouro, na Califórnia. Então, neste ano, decide que a Califórnia era o lugar aonde devia ficar, e ali foi onde experimentou algumas profissões. Assim ele cozinhou, tornou-se carpinteiro, era dono de um hotel, perdeu tudo e tornou-se açougueiro. Tudo antes de servir como policial, que foi aonde percebeu o seu real propósito de vida. Em Auckland, em setembro de 1855, Harry se uniu em casamento com a senhorita Virginia Elizabeth Hesley, natural de Illinois, que já conhecia desde a infância, e assim Harry e Virginia tornaram-se pais de 7 filhos. Algum tempo depois, foi eleito xerife do condado de Alameda, onde esteve ativo entre 1863 a 1877. Durante esses dias, ele ganhou uma reputação como um grande homem da lei. Ele rastreou vários personagens ásperos e assim os trouxe mortos ou vivos. Como já dito, ele era conhecido como cão de caça do extremo oeste. Morse fez sua reputação ao desmantelar as gangues de bandidos hispânicos que infestaram o centro-sul da Califórnia nas décadas de 1860 e 70. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, quem eram esses bandidos hispânicos? Bom, hispânicos refere-se a pessoas descendentes de espanhóis e latinos-americanos. Mais resumidamente, são pessoas que têm como língua-mãe o espanhol ou o castelhano. Assim podemos saber que esses bandidos eram de algum desses países, ou pelo menos tinham descendência. Bom, voltando à nossa história, vamos contar alguns fatos que tornaram Henry Morse famoso. O primeiro dele foi o dia que ele atirou e matou o notório fora da lei Narato Ponce, depois de lutar 2 duelos desesperados com ele, ferindo Ponce na primeira luta, depois rastreando-o e matando. Em um segundo tiroteio, meses depois, Narato era procurado por seus vários crimes, sendo o principal o ato de roubar. Porém, assim teve seu fim nas mãos do xerife Morse, que trouxe paz de volta à Califórnia. Outra de suas histórias mais famosas é a que ele capturou Procópio Bustamante em um bordel de São Francisco em 1872, acusado de roubar. Procópio era sobrinho do lendário Joaquim Murrieta, também conhecido como Robin Hood do Oeste. Procópio soube que era procurado e então fugiu para San Juan, no condado de Monterrey. Lá, ele se juntou a Tiburcio Vasquez, outro bandido hispânico que atuou na Califórnia. Juntos, eles roubaram uma estação de palco no rio Salinas e logo roubaram o palco de Visalia. A dupla então viajou para o condado de Calaveras. Algum tempo depois, foram para São Francisco. E então, o xerife Morse rastreou Tiburcio Vasquez e Procópio por 2 meses e 2.700 milhas, finalmente localizando-os em uma casa de adobe no que hoje é a West Hollywood. E assim acabando com a felicidade desses 2 homens que fugiam da lei. Depois de deixar o cargo de xerife no condado de Alameda em 1878, aos 33 anos, abriu uma agência de detetive, a Harry Morse. Em 1833, capturou Charles Bowles, mais conhecido como Black Bart, o poeta que roubava em São Francisco. Era conhecido por suas mensagens poéticas e considerado um bandido cavalheiro por causa de sua sofisticação e estilo. Apesar de famoso, ninguém conhecia quem era o homem com o apelido de Black Bart. A captura dele aconteceu depois que ele deixou cair um lenço em um assalto que tinha a marca da lavanderia Fox 7. Morse, então,
foi em todas as lavanderias de São Francisco tentando localizar a marca Fox 7, até finalmente encontrou uma lavanderia na Butt Street que conhecia a marca. Ele disse que o lenço pertencia a Charles Bowles. Assim, Morse ligou a todos os pontos e, após espionar Charles, conseguiu provar que ele era o fora da lei conhecido como Black Bart. Ele desmantelou o cartel de contrabando de ópio Harkins, que resultou na acusação de um magistrado federal corrupto em São Francisco. Além disso, ele investigou o caso conhecido como a Rua da Fraude de São Francisco, na década de 1880, expondo a corrupção do prefeito da cidade, Andrew Bryant. Após todos esses casos, o próximo e último grande caso de Morse foi a morte por envenenamento de Jane Stanford. Ela foi cofundadora da Universidade de Stanford em 1885 e morreu de envenenamento por estricina enquanto estava na ilha de Oahu, em um quarto no Moana Hotel. Ela bebeu um pouco de água mineral que tinha gosto amargo. Em 14 de janeiro de 1905, vomitou e enviou para ser testada. Foi determinado que continha o veneno estricina. Ela então contratou Harry Morse para conduzir discretamente uma investigação sobre o que parecia ser uma tentativa de envenenamento. Infelizmente, nada conclusivo foi descoberto, pois não havia evidências apontando para um único culpado ou oferecendo um motivo para o envenenamento de Stanford. Mais ou menos um mês depois, em 28 de fevereiro, enquanto no Havaí, Stanford bebeu um pouco de bicarbonato de sódio e depois chamou um médico. Ela estava mal e achava que tinha sido novamente envenenada. Desta vez, ela morreu. A fonte de estricina nunca foi identificada. Stanford foi enterrada ao lado de seu marido, Leland, e seu filho no mausoléu da família Stanford no campo de Stanford. Até os dias de hoje não se sabe o culpado da morte de Jane. Entretanto, o fato do detetive Morse estar incluso na história já se torna um grande feito, mostrando que as pessoas confiavam no seu trabalho. Morse morreu 7 anos depois. Sua morte aconteceu na sexta-feira, 12 de janeiro de 1912. Foi lembrado por muitos pelos seus feitos realizados na época. Algo que, se pensarmos que sem tecnologia e sem grandes recursos, Morse conseguiu acalmar uma sociedade e prender tantos bandidos, você acha que hoje em dia ele também teria tanto sucesso? Já se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos. Confere a descrição aqui, que sempre tem algum livro sugerido por nós.